Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da De Olho no Poder. Os fatos e personagens da política paulista pela visão da reportagem da Gazeta. E hoje temos o prazer e a honra de receber aqui José Aníbal, ex-deputado, ex-senador, candidato a vice de José Luiz da Atena nessas eleições, que vai falar com a gente aqui como ele viu este pleito municipal tão agitado na cidade de São Paulo. Como vai, Zé Aníbal? Tô bem. E vi o pleito, como você viu, muito agitado. Muito agitado, talvez o mais agitado. Olha que o senhor tem uma experiência aí, vamos falar disso. Eu só queria fazer a primeira pergunta. Datena não passou para o segundo turno. Quem que o senhor pretende apoiar? Boulos ou Nunes? Nós estamos conversando na executiva, na direção municipal do partido. Há uma imensa maioria favorável a liberar ou a manifestar uma posição de neutralidade. Uma forte maioria. E até dando as razões pelas quais estaria fazendo isso. Mas existem outros que acham que apenas se deve manifestar pela neutralidade e considerar, claro, uma recomendação da direção nacional que indicando estadual. o voto estadual, indicando o voto no atual prefeito. Mas essa encontrou quase nenhuma ressonância dentro do partido de São Paulo, da capital. Sim, porque o PSDB ele rachou, né? Rachou no municipal na cidade de São Paulo, porque metade, ou uma boa parte, queria apoiar o prefeito, outra metade foi com o senhor para apoiar o Datena. Vai aprofundar, então, esse racha? Não, esse racha já aconteceu. Já está superado? Aconteceu, já. Deixa eu falar uma coisa, que primeiro é uma referência que você se referiu a mim como deputado e senador. Deputado. Eu fui vereador de São Paulo há 20 anos atrás, em 2004. 165.880 votos. Ninguém me bateu até hoje. Ainda não? Não. O Suplicy Nem o parece que Suplicy? teve um pouco. Não, mas ele teve a votação 10 ou 14. População maior. Ou 12 anos depois, sei lá, de população maior. Mas também não saiu da faixa dos 160. Então, isso me dá muita satisfação, porque foi uma belíssima campanha em que nós ganhamos a eleição da Marta, com o Serra candidato a prefeito. Agora, com relação a isso de racha, quem rachou foi quem aderiu ao bolsonarista, Ricardo Nunes. O bolsonarismo rachou o PSDB. Eu, quando assumi o partido de São Paulo, em março, fui ao prefeito e disse, olha, 4 anos atrás o Bruno te escolheu como vice. O Bruno morreu, você assumiu. Agora é natural que você escolha alguém do PSDB como seu vice, né? Porque você vai tentar a reeleição. Disse, não, mas não sei o quê, vocês têm vereadores, têm secretários, não, tudo isso é conversa. Esse pessoal, vereadores e secretários que nós temos, nenhum deles dá protagonismo ao PSDB. O PSDB aderiu a você de uma forma completa e de uma forma vergonhosa, sob certos aspectos. Você abre mão de qualquer posição sua, né? Porque quando você faz uma composição com um partido político, com uma tendência política, você não necessariamente não vai abrir mão de todas as suas posições. É melhor, então, você aderir direto, que foi o que eles acabaram fazendo. Porque quando eu perguntei a eles, tem alguma possibilidade de vocês trabalharem em busca de novamente, o PSDB ter um protagonismo na cidade? Eles disseram, não, nós estamos totalmente contemplados pelo prefeito, sabe Deus o que é isso. Mas, enfim. Vamos falar agora das eleições. O escolhido foi o Datena, havia muita confiança, ele até apareceu muito forte nas primeiras pesquisas. O senhor se decepcionou com ele de alguma forma por uma aparente falta de entusiasmo, uma aparente falta de entusiasmo nessa campanha? O Datena chegou a ter 19% Sim. numa pesquisa da Quaest, né? Mas o Datena, ele não tinha, como ele mesmo já disse, o treino da política. Eu vi o Datena muitas vezes em caminhadas que nós fazíamos pelas ruas, as pessoas dizendo a ele, Datena, vamos votar em você. E ele dizia, só se não tiver outro melhor. Ô, Datena, se a pessoa diz que vai votar em você, você deve agradecer o voto e pedir que ele arrume mais, não é? E influencia outros amigos. Influencia Então, outras pessoas. influencia outras pessoas. Então, quando ele foi percebendo mais o jogo da política, ele começou a focar bem os pontos do programa dele, que era um programa excepcional. Mais 2 horas de atendimento dos equipamentos de saúde para resolver filas e exames. E mais 2 horas na creche para que as crianças chegassem às 7 da manhã e saiam às 7 da noite. A gente tinha
visto o valor de cada uma dessas coisas, totalmente possível de fazer com o orçamento que São Paulo tem, dobrar os efetivos da Guarda Civil Metropolitana. Dobrar. Dobrar. Custaria 900 milhões. Porque o prefeito fala que é inviável. Não, o prefeito não conhece nem as contas, ele sabe que ele tem muito dinheiro. Vou dizer uma coisa para você, para todos que estão nos ouvindo. Imagino que ninguém tem alguma dívida, né? Ninguém tem um boleto atrasado. Claro que tem, né? Claro que Não tem. A Prefeitura de São Paulo tem uma dívida líquida, ouçam bem, 0. A Prefeitura de São Paulo não tem nenhum boleto para pagar, não tem nada. Porque a dívida de São Paulo foi trocada pelo Campo de Marte. Sim, com Um processo Bolsonaro e Nunes aí. Não, Bolsonaro e Nunes com cargo, mas Sim. isso começou lá atrás, o processo. Já era uma negociação antiga. Antiga, tal. Finalmente não tinha mais como prosseguir, que a Justiça já tinha reconhecido de todas as instâncias que o Campo de Marte é da Prefeitura de São Paulo e que, portanto, ela podia dispor dele. Podia transferir e trocar. 0 de dívida, um orçamento para o ano que vem. Eu vou falar o número só porque, mas isso é ruim, né? As pessoas não têm obrigação de ficar ouvindo. Mas de 119 bilhões de reais, que é maior do que o orçamento do Estado do Rio e do Estado de Minas Gerais. O orçamento da cidade de São Paulo. Tem 15 bilhões de reais ou mais para investimento ano que vem. Não pode pôr 900 milhões para dobrar a Guarda Civil? Claro que pode. É que a prioridade dele foi asfalto. A gente quer as ruas com bom trânsito, sem buracos, sem dúvida que queremos. Mas ele gastou ano passado 5 bilhões e 500 milhões de reais em asfalto. Vou repetir o número, 5 bilhões e 500 milhões de reais em asfalto. Ninguém sabe como isso aconteceu. Tá? Mas, enfim, foi muito dinheiro. Talvez com 1 bilhão por ano você possa manter todas as vias de São Paulo em ordem tal, para facilitar os deslocamentos. Pô, mas 2 bilhões 750 milhões de reais por ano não dá. Então, tem sim recurso. Além de ter recurso, tem muita coisa que se pode renegociar e fazer pente fino. A gratuidade no transporte coletivo, nos ônibus, para as pessoas que estão no programa Bolsa Família, a proposta do Datena era a gratuidade total durante o mês inteiro, não é só domingo, não. Tá. Isso teria um custo de 1 bilhão e 800 milhões, que nós avaliávamos que boa parte dele pode ser absorvido pelas empresas de ônibus, porque elas estão com contratos que são altamente vantajosos. Elas receberam esse ano, estão recebendo 6 bilhões de reais de subsídio. 6. De subsídio. O ano que vem no orçamento, 7. A passagem que você paga é R$ 404,40. Uhum. A prefeitura paga para a empresa de ônibus R$ 10,55. Além dos R$ 4,40 que você paga, a prefeitura põe por bilhete mais R$ 6,15 de subsídio. Não encontrei um profissional de transportes, nenhum em São Paulo, que dissesse, não, isso aqui está certo. A conta, isso aqui eu, é uma barbaridade. Para mim que sou leigo, essa conta não faz sentido. Quer dizer, a prefeitura, o subsídio da prefeitura é 150% acima do valor da tarifa. Da tarifa que o ônibus cobra. Enfim, tem muita coisa errada. Você fazendo uma gestão melhor, o problema desse prefeito é que ele tem uma montanha de recursos em mãos que são absolutamente incompetentes, ineptos. Ele não consegue ter um projeto para São Paulo, uma ideia para São Paulo no seu conjunto. Sim. E o senhor critica o prefeito também pela aproximação ao bolsonarismo, mas o PSDB também foi criticado durante esses últimos 20, 30 anos por ter se esquecido um pouco da social-democracia que o fundou e tornar-se um partido um pouco mais conservador, às vezes até um pouco, não reacionário eu não diria, mas mais conservador. O senhor acha que essa crítica faz sentido? Olha, durante um bom tempo, o PSDB... Talvez até pela polarização com o PT. Exatamente. Mas já na campanha de 2016, nós erramos. 2016. Porque o nosso candidato, o Geraldo Alckmin, ele atacava frontalmente o PT na campanha. E a gente sabia que o Bolsonaro estava crescendo, operando numa outra sintonia. E levou boa parte do nosso eleitorado. E nós não fomos capazes de perceber aquilo. Não é que o nosso eleitorado virou
eleitorado de direita, reacionário, conservador. O nosso eleitorado, ele estava querendo um pouco mais de atenção do poder público, né? Não é só os projetos. O PSDB fez o Plano Real. Foi a coisa mais importante que aconteceu no Brasil depois da redemocratização. Estabilizou a inflação. Ó, vocês que estão me ouvindo, a inflação no Brasil chegava a 100% por mês, igual a Argentina, ou pior. Nós acabamos com a inflação. Eu era adolescente na época, parecia impossível acabar com a inflação. Sem nenhum golpe. Não enganamos ninguém. Ninguém perdeu. Não, foi muito... Perdeu um pouco quem vivia só dessa inflação, dessa loucura. E, enfim, o fato é o seguinte, houve, então, um movimento no eleitorado brasileiro, até em função da péssima gestão da ex-presidente Dilma, para uma postura mais conservadora, mais desejosa de ordem, disso, daquilo outro. E o PSDB não percebeu isso. O outro veio, se apropriou desse discurso e venceu a eleição, e nós tivemos 5% dos votos. Quando nós tínhamos disputado até então, desde 94, todas as eleições, ou ganhamos, 2 ganhamos, e todas as outras indo para o segundo turno. Até 2014. Ali já houve esse movimento. Depois esse movimento se repetiu em 2020. Né? Em 2020 nós nem tivemos candidato à presidência. Nós tivemos uma figura política que foi muito danosa para o PSDB. É a minha próxima pergunta. O Dória. Qual que é o papel do Dória nessa queda do PSDB? É um papel desagregador. Não é? O Partido de São Paulo mesmo, do Estado de São Paulo, ele interviu, os prepostos dele lá, interviu em todos os municípios, praticamente, onde você tinha uma militância histórica do PSDB. Esse pessoal foi tirado. Nós agora estamos fazendo esse processo de reaproximação de todos eles, que são pessoas que têm origem no PSDB, têm memória do PSDB. Quantos partidos tem no Brasil? É uma sopa de letras. Você não sabe nem quem é, o que significa, o que pensa esse ou aquele. Você consegue perceber um pouco a tendência dele mais conservadora, mais de centro, mais à esquerda, mas eles não têm personalidade própria. O PSDB tem história. As pessoas associam o PSDB a várias coisas. A recuperação que o Mário Covas fez em São Paulo. O Estado de São Paulo estava quebrado. O Mário, 8 anos, 6, né, porque ele morreu, recuperou. Depois teve Geraldo, teve Serra, teve Geraldo de novo. O Estado diminuiu a criminalidade de 20 e tantas mortes por 100 mil habitantes para 5, 4, 3. Então, houve avanços muito expressivos. Mas nós nos perdemos um pouco, perdemos o pé. E essa perda de pé, 2020 agravou, porque não tivemos sequer candidato. Por causa por causa do Dória? O Dória fez aquela disputa interna com o Eduardo Leite. Com o Eduardo Leite. E ficou claro, ele, entre aspas, ganhou a disputa interna. Foi uma vitória muito questionável. Mas o fato é o seguinte, ganhou as prévias e perdeu totalmente na sociedade. Ficou encruado, lembra na pesquisa? 2, 3%. Por isso que ele não quis... O senhor acredita que ele não quis participar para não passar uma vergonha eleitoral? Claro, é óbvio. E ele quis voltar para o governo de São Paulo, você lembra? Eles não deixaram. Tentou. Não volta. Agora você tá Foi o fora. Rodrigo. Claro, Rodrigo, Milton Leite. Agora o governo é nosso, só nosso. Você não está mais. E no interior de São Paulo também a queda é impressionante. Hoje o PSD manda no interior de São Paulo. Aí por quê? Do Kassab. Pois é, o Kassab é um tremendo manipulador, político, com poder na mão. No bom ou no mau sentido? Não necessariamente no mal, mas, enfim, ele manipula bem. Ele foi lá e cooptou. O Geraldo Alckmin, estava vendo até o Marconi Perillo falar isso ontem, disse, olha, prefeito, não é diferente. Está todo com você. Você sai do governo, está todo com o novo governador. Ele fica girando ali em torno para ver o recurso que ele vai pegar, que isso, aquilo, outro, sim, governador e tal. E dentro desse espaço de governo estadual, o Kassab é um operador de muita competência. Então, ele foi trazendo, ele até conhecia o PSDB, vamos pegando aí. Vamos tirar o B desse pessoal, e PSDB, vai ficar só PSD. Conseguiu, né? Conseguiu muitos aqui em São Paulo. Mas houve, de qualquer maneira, um pouco de recuperação por parte do PSDB, porque o PSDB estava muito largado. Não é só o quanto você tem de prefeito e vereador, é o quanto você tem de massa crítica, capaz de formular, de dizer alguma coisa que a população está, esse é um bom caminho. Sim.
E vamos falar de novo das eleições do nosso candidato polêmico, Pablo Marçal. E antes do episódio da cadeirada, eu fui no debate da Gazeta, eu vi uma discussão sua e de outra pessoa do PSDB ali contra um assessor do Pablo Marçal, que quase, na minha opinião, ali quase saiu nas vias de fato. Depois teve o episódio da cadeirada. Como o senhor viu essa imagem dele, do Pablo Marçal, nos debates? Como foi essa radicalização dentro dos debates aqui na cidade? Não, aí nessa Episódio da interpelação Gazeta? que eu fiz, não foi ao assessor dele, foi a ele. Ele estava dando entrevista. Sim, era durante a entrevista dele no fim. Na saída. E ele correu para ser o primeiro, exatamente para ficar ali e tal, e os outros esperando. Era aquela hora da noite. E ele estava falando muito e mentira demais. Eu falei, esse cara é um mentiroso. Isso tudo é mentira que ele está falando. Falando alto, assim. Dá a palavra para os outros também e tal. Aí, finalmente, apareceu um cidadão lá, que depois me disseram que é um coronel. Me dizem até que é um coronel da Polícia Militar de Goiás, que estava aqui à disposição dele. E ele falou, não, vocês é que são. Eu falei, não, vocês que são. E ele é ladrão, esse cara, notoriamente. Ele foi condenado, preso. Mas não teve nada de via de fato. Ninguém... Não teve. De fato, eu estava ali do lado. Foi só um forte bate-boca. Foi ríspido. Depois teve um episódio. Eu entendo aquele episódio. O Datena tinha falado antes que faria algo desse tipo? Não, nunca. Não? Eu entendo, e eu li um texto muito bom depois desse episódio do Maierovitch, que é um excelente jurista e tal, e ele faz uma reflexão muito bem fundamentada e no final ele fala, eu vou voltar na Tabata, mas quero dizer que o Datena agiu em legítima defesa da honra. Porque o cara estava acusando ele de estuprador, né? Estuprador. É um crime que não devia ser inafiançável. E né? Devia não ter progressão. Usou até um termo Jack, né? Que é um termo de cadeia para isso. O Datena sempre defendeu, não naquele momento, mas de antes, continuou defendendo, que pessoas condenadas por esse crime não devem ter progressão de pena, ou seja, redução. Tem que ficar preso pelos tempos que for condenado. Independentemente do bom comportamento. Isso é uma violência atroz. Atroz. Então, acho que ali foi ele não aguentou, porque o cara incidiu. A primeira vez que o tal Marçal colocou, ele respondeu de forma muito objetiva. Olha, houve isso. Processo está concluído, etc. Aí ele voltou. Eu viralizei no Blue Sky porque eu escrevi, nossa, como o Datena está tranquilo hoje, porque ele respondeu muito tranquilamente a primeira. Aí 2 minutos depois, teve a cadeirada. Na minha opinião, isso é a minha opinião, não é nenhum fato. Ali foi um ponto decisivo para o eleitorado ver o Marçal, o eleitorado que queria votar no Marçal, vê-lo com outros olhos. Ficarem mais críticos ao Marçal e ele começar a perder popularidade. O senhor acredita que isso tenha acontecido? Não. Não foi naquele momento? Não. Em que momento que foi? Deu uma balançada nele. Tá, deu uma balançada, pelo menos. Mas aí ele se reinventou, né? Ele se reconectou. Tentou ser mais fortemente ainda com seus eleitores e tal. Você lembra que ele ficou mais apaziguado. Ficou. Menos contundente na violência. Ele tinha dito uma coisa antes que foi pior do que essa questão desse laudo médico que finalmente foi um tiro no pé. Ele disse num debate que a Tabata tinha matado o pai dela. Não, isso para mim foi o pior de tudo, assim, de um ataque pessoal, né? Aquilo ali, eu acho que deveria ter levado a Justiça Eleitoral a pensar seriamente em impugnar a candidatura dele naquele momento. Responsabilizar a Tabata com 18 anos, então, a ser responsável pela morte do pai. É uma barbárie uma acusação dessa, que não tem nenhum fundamento. Quer dizer, não pode isso na televisão, todo mundo ouvindo. Tirasse as cara do processo eleitoral. Ele veio e fez outra. E aí uma coisa de uma covardia absoluta, porque o médico morreu já faz 2 ou 3 anos. Quer dizer, eles atacam pessoas que não têm a menor condição de se defender. Mas a filha do médico reagiu à altura. Disse, eu acho que esse cidadão tem que ser cassado. Abriu uma ação popular. Isso é um crime que não tem perdão. E não tem perdão. Você faz isso na noite da sexta para o sábado. Sábado já não pode fazer, não tem mais acesso a redes, a rádio, televisão, etc.
Então, é uma pessoa muito desqualificada. São Paulo se livrou de uma pessoa muito perigosa. Mas, atenção, ele representa um sentimento que está presente na sociedade brasileira hoje. Com mais ou maior intensidade, está aí. Por que ele foi tão popular? Ele teve 26%, 27%. Por quê? Acho que mais, até 28%. Sim. Chegou lá, quase. Muita gente diz que se não fosse aquele episódio, aquele tiro no pé, ele poderia ter passado. O senhor acha que o fator decisivo foi o laudo falso? Eu acho. Para travar ele. Para segurar ele. Foi. Tá. Eu não tenho a menor dúvida disso. Quer dizer, ali foi quase que um suicídio. Eu até comentei isso com algumas pessoas no sábado. Eu acho que esse cara é um suicida. Ele inventou alguma coisa que vai... Na visão do senhor, se tivesse um segundo turno hipotético, Pablo Marçal e Jair Bolsonaro, eu sei que o senhor é contrário aos dois, mas quem que o senhor acha mais nocivo dentro da sua visão? Eu anulava o voto. Tá. Pablo Marçal e Bolsonaro não é uma opção. Tá. O senhor acha que eles são parecidos? Esse Pablo Marçal, claro, eles têm uma mesma origem. Não é? Porque um é mais de segurança pública, outro é mais de empreendedorismo. Sim, né? mas de manipulação. O que o outro oferece como empreendedorismo é o quê? Vou criar 2 milhões de empregos, vou acabar com todas as favelas de São Paulo. Ele não tem nenhum compromisso com realidade. Como chama aquilo lá? É o teleférico? O teleférico. Essa, então, é patética. Né? Imagina uma cidade de São Paulo, o trânsito por teleférico. É uma piada. Carrega 15, 20 pessoas, 30. Bom, o fato é o seguinte. Eu acho que Marçal e Boulos têm a mesma origem. Né? A mesma origem. Marçal e Bolsonaro. Desculpe, Marçal e Bolsonaro. Isso. Marçal e Bolsonaro. Vamos chegar no Boulos daqui a pouco. Tem a mesma origem. Né? O Marçal, ele é um pouco fruto desse espírito totalmente aventureiro, irresponsável, age com muita impunidade, etc, etc. Explora todas as falhas do nosso sistema democrático e opera nesse território, que é um território que o pessoal mais de centro e de esquerda tem dificuldade de operar. Soluções mais racionais do lado de cá, soluções fantasiosas do lado de lá, mas fantasia, as pessoas muitas vezes querem fantasia. Eu lembro que uma vez o Clóvis Rossi, que foi um grande jornalista, ouviu um comentário meu e escreveu um texto sobre isso, que eu tinha dito que eu tinha visto uma propaganda, chega de promessas. Entendeu? Assim, nós queremos votar. Porque no Brasil teve o Bolsonaro, que falava muito de segurança pública, teve a ditadura militar, porque quando a ditadura militar acabou no Brasil, os bairros da Zona Sul de São Paulo eram os mais perigosos do mundo, 82, 83, a Baixada Fluminense. Durante o governo Bolsonaro também não caiu a violência. Então, não é por ter um discurso de segurança pública que isso acontece na prática, né? Durante o governo Bolsonaro também, os índices de criminalidade continuaram altos. Durante os governos do PT também, do PSDB aqui em São Paulo. Não, nós derrubamos aqui em São Paulo. Sim. Eu acho que é um dos menores do Brasil, né? Você acha que há uma política agora de muito discurso e pouco, cada vez mais, né? Sempre teve isso, mas cada vez mais. Eles apresentam alternativas. O Bolsonaro foi absolutamente incompetente em matéria de segurança pública, de tudo no que se refere à ideia de segurança, à sensação de segurança, etc. O que ele fez para responder isso? Liberou geral a arma. Todo mundo pode armar. É o cidadão que vai se defender. Isso é uma loucura, uma insanidade. Você vê que outro dia, um policial, que esse sim tem direito de andar armado, Sim. um cara matou ele aqui na Lapa. Sim, sábado na à rua tarde. Caio Graco ali. Aquilo foi assustador. Você Assustador vê durante o dia, a né? violência desses caras, a impunidade desses caras. Ou você Contra um segura homem essa treinado, né? Um delegado do DEIC. Agora, ali, quadrilha de celular. Que, segundo o Datena, o crime organizado está nisso aí. Porque é tal a intensidade de roubos de celular, mas eles não têm pudor nenhum. Quer dizer, pudor, né? Falar em pudor com eles é exagero, mas eles não têm nenhum apreço pela vida das pessoas. Se a pessoa entregar o celular e tal, tudo bem. Às vezes, até mesmo quando a pessoa entrega, eles dão um tiro ainda. Tá pesado. Tá Eu queria que pesado. o senhor analisasse esse segundo turno. O senhor, muita gente de direita, muita gente muito apoiador do Nunes está já celebrando a vitória garantida, porque Marçal chegou em terceiro com muitos votos, os votos vão
ser transferidos automaticamente para o Nunes. O senhor vê esse segundo turno já como vitorioso para o Nunes? Olha, se política fosse aritmética, era fácil, né? Eu somo 2 mais 2, o outro tem 3, eu fico com 4, a questão está resolvida. Isso não existe, o eleitor vai pensar. Eu dei um exemplo aqui numa conversa que nós estávamos tendo antes da eleição de 98, que o Mário Covas entrou no segundo turno para a reeleição com o Maluf, não chegava a 20%. O Mário Maluf estava chegando próximo dos 40%. Em 2 semanas a situação mudou, o Mário Covas foi reeleito. E foi reeleito na conversa com os eleitores, nos debates com o Maluf. A coisa era, nesse aspecto, muito civilizada. E o Mário Covas gostava de ir para a rua, né? Exatamente. Então, você tem um segundo turno, meu ver, que está em aberto. Para onde vai esse enorme contingente de eleitores do Marçal? É para o Ricardo Nunes. Quem disse? Não necessariamente? Será que tem aderência o Ricardo Nunes naquilo que eles pensam, naquilo que eles pretendem, no que eles falam? Será que o Ricardo Nunes é capaz de processar as motivações que levaram esses, sobretudo os jovens, a aderir ao Marçal, aderirem a ele? Eu acho que a eleição está aberta. São Paulo é uma cidade muito disruptiva, né? As pessoas estão olhando com lupa. São Paulo tem um orçamento espetacular. Se nós tivermos um prefeito com capacidade de planejamento, capacidade de levar crescimento econômico, emprego, saúde, educação para as periferias de São Paulo, em alguns casos, são depósitos de gente, uma qualidade de vida péssima. Nós não podemos ser estranhos a isso. Esse governo, para esse governo atual, esse 1.300.000 pessoas de São Paulo que estão em segurança alimentar são invisíveis. E, olha, 800.000 desses 1.300.000 passam fome em São Paulo. Ou seja, você tem que abrir novos territórios de crescimento, de investimento, de qualificação profissional, de segurança, não é? De moradia digna. Precisa, em São Paulo, na questão de moradia, uma coisa que um grande urbanista me falou, ter uma indústria de construção, como tem na China, em outros lugares. Os caras conseguem levantar uma torre de 30 andares em 3 meses. São métodos construtivos eficientes, são duradouros e feitos em um curto espaço de tempo. Como nós temos uma população imensa morando em submoradias, o governo podia fazer uma política, sei lá, de 50.000 moradias por ano. Quanto custa isso? Uns 7 bilhões, por aí? A Prefeitura de São Paulo tem. E ela não vai bancar tudo. Ela pode bancar o terreno, pode bancar a segurança da região, a reurbanização, a iluminação. Os ingleses dizem que uma cidade bem adequadamente iluminada à noite, ela pode reduzir até mais de 30% a criminalidade. Por que São Paulo não faz isso? Não tem um contrato com uma empresa? Não pode fazer ou tem algum outro interesse que a gente desconhece que eles preferem deixar assim? O fato é que a nossa cidade precisa dar essa respirada, porque se voltar a ter crescimento, como já teve nessas áreas mais periféricas, com as indústrias, que todas foram embora, se voltar a ter aí emprego, qualificação profissional, segurança, não é? Enfim, espaços urbanos, etc., você pode fazer na Zona Leste, Sul, Oeste, Norte. Isso pode dar uma levantada em São Paulo, pode dar usar aquilo que São Paulo já construiu, a infraestrutura que São Paulo tem, a favor do emprego, da qualificação, da atração de empresas, de infraestrutura, de logística, aliás, de tecnologia, de serviços, nas periferias de São Paulo. A Jacopesco, que é uma avenida que está em boa parte abandonada, assim, Deus dará nos seus 10 primeiros quilômetros, ela simplesmente junta a Ayrton Senna com o Rodoanel. Meu Deus do céu, 6 quilômetros antes da Jacopesco, no sentido interior, tem o aeroporto de Guarulhos. E ali na Rodoanel tem o Porto de Santos. Por que aquela avenida não tem várias empresas de logística? Porque não tem segurança. As calçadas da Jacopesco estão na terra. E aí os comércios abandonados, submoradias, etc. O poder público pode fazer uma grande intervenção ali e fazer um novo
polo de crescimento na periferia de São Paulo, especialmente na Zona Leste, Sim. que é uma região maior população de São Maior Paulo. população de São Paulo, quase 4 milhões de habitantes. O presidente Fernando Henrique apoiou o presidente Lula no segundo turno de 2022. Anunciou o voto. Eu também. O senhor votou no Lula também? Eu fui na reunião lá no hotel e falei pelo PSDB. O senhor falou publicamente? Eu levei o Pimenta da Veiga, que foi presidente do partido, foi governador, foi prefeito de Belo Horizonte. Levei o Aloysio Nunes, no início. Levei o Márcio Fortes, do Rio, e o Tião Farias, aqui de São Paulo. O senhor votaria no Boulos esse ano? Olha, eu não contra o bolsonarismo do Nunes? Eu não vou manifestar voto, mas uma coisa eu posso dizer. Eu não voto no Ricardo Nunes em nenhuma hipótese. Porque eu sei o quanto... Não é que ele é mau gestor, ele é péssimo. Mas é que ele não tem nenhuma autonomia. Se no governo anterior ele já era totalmente dependente de algumas figuras que todo mundo conhece, de vereadores que ficavam ali em cima dele, trocando voto por quero uma obra tal, quero isso tal, quero mais tal benefício, etc. Agora, numa eventual vitória dele, que eu espero que não aconteça, vai ser um desastre, porque aí ele vai ter mais partidos que estão com ele, a família Bolsonaro que está com ele, ou isso e aquilo outro. Você imagina, esse cara não vai conseguir construir nenhum projeto para a cidade de São Paulo, como esse que eu procurei descrever brevemente. Descentralizar o investimento, o crescimento, as possibilidades, oportunidades, trazer os nenéns para dentro da economia, do mundo de oportunidades. Esses nenéns estão aí na Nhaia Melo, estão aqui na Zona Sul, por todo lado, na Norte também. Não estudam nem trabalham. Tem muita gente talentosa ali, de 16 a 24 anos, mas que não sabe nem operar essa máquina aqui, o celular. E eles, se eles soubessem operar aplicativo, programa, etc., quem sabe esses caras são capazes de trabalhar em área de logística, de tudo. Potencial tem, né, na maioria. Até laboratórios, potencial tem. Uhum. Tem muita gente qualificada, inteligente, mas não qualificada. Não qualificada. Então, como eu acho que ele não é capaz de fazer um negócio desse, para mim... Não vota nele de jeito nenhum. Não, faz o menor sentido. O que me chamou mais atenção nessa eleição não foi a derrota, assim, olhando para o PSDB, não foi a derrota do Datena, mas foi não ter eleito nenhum vereador. Isso é chocante. O PSDB elegeu 8 na última vez. O Mário Covas Neto, que era o favorito, teve, acho que 5 mil votos, não me lembro agora. 5 mil e pouco, quase 6 mil votos. O que aconteceu? Aconteceu que a nossa candidatura caiu de 19 para 2. Quando nós estávamos com 19, nós tínhamos expectativa de eleger 3, 4 vereadores. Segundo, os nossos vereadores, em função da escassez de recursos do partido, total escassez, não tiveram mais do que 5 mil reais, 10 mil reais de colaboração do partido para suas campanhas. Em alguns casos excepcionais, um pouco mais. Mas nada que se compare aos milhões e milhões desses vereadores que se elegeram. Uns não, uns foram com algum prestígio, etc. Mas uma boa maioria desse pessoal, dos que eram vereadores do PSDB, acho que 4 não se reelegeram. Tá. Ou seja, eles já não tinham sintonia nem com o eleitorado, né? Só com o partido. Sim, os que mudaram de partido, metade não se elegeu. Dos 8 que saíram, que não fizeram nenhuma falta ao partido. Então, não deu para Carlos Bezerra, por exemplo, não conseguiu. Nomura não elegeu. Gilson Barreto não Gilson Barreto, pela primeira vez, ele estava lá desde 88, né, o Gilson Barreto. Seria o 10º mandato dele. Ia ficar assim, 40 anos. 40 anos, exatamente. É tempo. Mas o fato é o seguinte, boa gente o Gilson, mas ele foi um dos que mais lamentou sair do partido e tal. Mas o fato é o seguinte, nós temos aí uma situação que é melhor do que nós tínhamos antes. Porque nós temos, pelo menos, esses ativistas que foram candidatos a vereador, que estão dispostos a continuar e dar protagonismo ao PSDB em São Paulo. Acho que o PSDB ganha em personalidade. Ganha em personalidade e ganha em organização. Esse povo todo está disponível para reorganizar bem os diretórios zonais da capital, etc., etc., até no interior. Ficou alguma mágoa com o Datena? Não, nenhuma. O Datena, ele foi correto, né? Ele reconheceu muitas coisas, inclusive dizendo, olha, eu não tinha treino político. Se eu tivesse treino político, eu não teria feito várias coisas que fiz. E eu precisava também conhecer mais a cidade. Aliás, ele fez uma observação muito inteligente na última saída dele, quinta-feira passada.
quinta ou sexta. Ele disse, olha, eu descobri uma coisa, para minha surpresa, que faz programa que tem um foco na questão de polícia, segurança e tal. Não é a segurança o principal desafio para as pessoas no dia a dia, por incrível que pareça, é saúde. Em todas as minhas andanças, eu pude ver que a saúde de São Paulo continua ruim. As pessoas não conseguem medicamento no posto. Mas não é medicamento qualquer, é de uso continuado. É para a gente que tem diabetes, tem problema no coração, osteoporose, etc., pressão, tal. Como é que pode faltar medicamento em algum equipamento de saúde da cidade de São Paulo? É crime isso. Com orçamento de 120 bilhões. 120 bilhões. Eu perguntei para uma pessoa que está muito envolvida com esse negócio de saúde, que está com esse governo, por que isso acontece? Os laboratórios não entregam. Eu disse, não é isso, é conversa, cara. Chama o pessoal de fora, faz uma concorrência internacional. O laboratório adoraria chama entregar, os chineses, né? E os indianos. Se você disser para eles, todo mês você vai ter que entregar, no dia 15, 100 milhões de comprimidos para diabetes, 90 milhões de comprimidos para o coração, dia 15, 5 centros de distribuição da cidade de São Paulo. Aí eles vão para as unidades de saúde. Estarão nas unidades de saúde até o dia 20. Eles colocam isso aqui no dia 14, um dia antes. Está aqui, ó. E tudo que você pedir. Vai ter sobra, vai ter um estoque de... Pô, os caras não são capazes de fazer. Eles ouvem e não agem. Pô, se nós vimos várias pessoas reclamar que não tem remédio no posto, a Datena recuperou a ideia da entrega do medicamento em casa para as pessoas que usam de entregar forma por motoboy ou continuada. Correio e motoboy. O doutor Davi Uip disse, olha, isso é absolutamente possível. Ele foi secretário de Saúde de São Paulo. E só para terminar, já estamos na nossa reta final aqui pelo tempo, eleições 2026, como o PSDB espera chegar e quais são as novas lideranças? Há uma perspectiva de novas lideranças? Já existem. Sim. O Eduardo Leite, pela segunda vez, governador do Rio Grande do Sul. O primeiro governador do Rio Grande do Sul que se reelegeu. Porque o Rio Grande do Sul não reelege ninguém, né? Tem essa fama. O Riedel, governador de Mato Grosso do Sul, ele e o ex-governador, o Azambuja, eles elegeram mais da metade dos prefeitos lá. A Raquel Lira elegeu 31 prefeitos em Pernambuco. Aqui a gente está muito focado em São Paulo. Porque vocês ficaram na frente nacionalmente do PT, em prefeitos. Em número de prefeitura. Sim. Então, nós tivemos, nesses estados que a gente tem uma maior presença, uma capilaridade maior em termos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Mas, pelo Brasil inteiro, tivemos alguma coisa, uns mais, outros menos. Aqui em São Paulo, para quem estava muito acossado por outras forças políticas, etc., para quem não tinha máquina para oferecer qualquer coisa, nós elegemos o prefeito de Santo André, com, claro, o apoio expressivo do Paulo Serra, elegeu o Gilvan no primeiro turno. Em Piracicaba, nós podemos eleger o Vargas Negre. Né? E tem algumas outras cidades que nós Vargas Negre, né? Vargas Negre. Isso. Vargas foi prefeito 3 vezes de Piracicaba. E foi, na prática, como o Serra mesmo dizia, o ministro da Saúde, na época que o Serra foi ministro da Saúde, que ele é um extraordinário gestor. Eu espero que ele ganhe, ele está com uma boa diferença. O atual prefeito teve 7% dos votos. Então, acho que o Vargas é a alternativa que o eleitor percebe, o oposto da incompetência do atual em matéria de competência. Enfim, estamos disputando várias eleições aí, eu tenho muita expectativa. Vai disputar para presidente em 2026? Não. Acho que ainda não. Não, eu vou... Não, senhor. Não, o partido. Claro. Sim. A experiência de 2000... O partido pretende lançar candidatura própria. 2022 de não ter candidatura foi ruim para o PSDB. Ruim. Apoiamos a Simone Tebet, uma boa candidata, sim, mas não vamos repetir mais isso. Pelo menos é a ideia que eu escuto de todas as lideranças do Diretório partido. Nacional. Todo lugar. E, claro, o candidato hoje que tem essa viabilidade é o Eduardo Leite. O Eduardo Leite, nosso governador do Rio Grande do Sul. Tá ótimo. Esquecemos de falar de algum assunto? Olha, se esquecemos, vamos voltar a conversar. Perfeitamente. De qualquer maneira, eu quero agradecer muito a conversa. Está na política desde quando, presidente? Eu estou desde jovem, viu, cara? Tem 50 anos que eu estou na política, mais até. Antes dos anos 60 e pouco. Em 67, eu entrei
Ciências Econômicas da faculdade da UFMG, no Rio de Janeiro. Universidade Federal de Minas Gerais. Ah, de Minas. Minas Gerais. Junto com uma mulher chamada Dilma Rousseff. Eu estudava na casa dela. Minha família é de Rondônia. Então, os meus pais me mandaram estudar fora quando eu tinha 10 anos, no Rio de Janeiro. Eu fiz uma parte do ginásio lá, outra parte no interior de Minas. E o científico eu fiz em Belo Horizonte. E como era a relação com a Dilma? A jovem Dilma? Companheiros de trabalho, de agitação, ocupamos universidade, fizemos greve, nós éramos jovens rebeldes, queríamos... Ela era rebelde já, ativista? Sim. Quer dizer, tanto que quando teve o ato 5, eles queriam nos prender e nós tivemos que sair fora. Eu saí de Belo Horizonte e fui para outro lugar, porque eles queriam prender assim, os ativistas mais Às ousados. 5, né, 11 de dezembro, né, de 68. De 68. E aí, eu tive um período de exílio, ela teve um período de prisão. Depois nós nos encontramos para fazer uma palestra para a Fiesp do Rio Grande do Sul, que chama Fiergs. Sim. Eu estou falando e tal, vejo uma pessoa me olhando e tal. Quando eu fixei bem o olho, ela deu um sorriso, era ela. Aí, assim que eu terminei, fomos O senhor tem amizade com ela até hoje? Não. Ou se abalou um pouco no impeachment? Não foi nem a política. Nem foi necessariamente a política, mas claro que também é a política. Mas quando ela fez aquela mudança do setor elétrico, Sim. Eu era secretário de Energia de São Paulo. Aquela mudança foi um desastre. Ela quis reduzir o custo da energia, ótimo, todo mundo quer, eu quero, você quer, todos que estão nos ouvindo, mas ela fez isso de uma forma artificial. Tá. E a coisa deu uma volta ao contrário. Que teria um refluxo ali. E aí o custo da energia foi lá para cima. Eu preveni ela no início. Depois até preveni pela imprensa, coisa que ela não gostou. Falei, está dando com uma mão pequena e vai tirar depois com uma mão grande. E foi o que ela fez, infelizmente. Tá certo. Obrigado, presidente. José Aníbal. Muito obrigado por você, Bruno. Você me faz lembrar, você falou Bruno Covas, né? Esse era um talento para a política. É uma pena. Uma perda gigante. Enorme, enorme. E ele, de hoje, eu até vi uma fala dele ontem que me mandaram, ele não estaria composto com o Bolsonaro em nenhuma hipótese. Eu entrevistei ele em 2020, talvez, 2019, e ele falou, Bolsonaro jamais me aproximaria. E eu questionei o Nunes sobre isso, e ele falou, não, o Bruno Covas é uma pessoa, eu sou outra pessoa. Tudo bem. O Bruno foi um grande político, e ele é um péssimo político. Obrigado. Conversei aqui com José Aníbal, presidente municipal do PSDB em São Paulo, ex-vereador, ex-deputado, ex-senador, foi vice de José Luiz da Atena nas eleições agora de 2024, falou sobre a política, sobre o futuro do PSDB, como ele viu o episódio da cadeirada, outros episódios dessa polêmica campanha eleitoral. E agradeço a você que acompanhou até agora. Para saber mais, acesse as redes sociais da Gazeta, principalmente o nosso YouTube, onde vai estar a entrevista completa. Um abraço a todos, voltamos semana que vem e tchau!